Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 12 da playlist de aulas do oitavo ano. E hoje nós vamos retomar aí um assunto que nós vimos bastante no ano passado, durante o sétimo ano. Vamos falar de expressões algébricas. Vem comigo! Como já foi comentado com vocês, né? No ano passado, no sétimo ano, nós trabalhamos várias situações aí em que fizemos uso de letras na matemática. Até então, a gente trabalhava somente geometria, aritmética, só com números e operações matemáticas, conceitos, né? Aí, a partir do sétimo ano, introduzimos as letras, tá? Quando a gente faz essa introdução das letras, é porque a gente está começando a estudar álgebra. E expressões algébricas foi um dos assuntos que nós vimos no ano passado, tá? Qual é a função da letra na matemática, professor? A letra tem a função de representar, ou de fazer, né? Melhor dizendo, fazer generalizações. Por exemplo, quando a gente tem uma fórmula ou uma propriedade, aí a gente faz o uso de letras para generalizar, para dizer assim, ó, essa fórmula ou essa propriedade é válida independente dos valores numéricos que a gente tiver. Aqui a gente tem uma fórmula que nós estudamos no ano passado, que é a área do retângulo. A área do retângulo é calculada pela medida da base vezes a medida da altura daquele retângulo. Então, independentemente de qual é o valor numérico da base e da altura, a fórmula da área do retângulo vai ser essa. Você vai pegar a medida da sua base, não importa qual é o valor numérico dela, e vai fazer vezes a medida da altura. É uma fórmula que nós vimos no ano passado. Esse ano mesmo, né? No início aí das nossas aulas, a gente trabalhou as propriedades da potenciação. Então aqui a gente tem uma propriedade, ó, multiplicação de potências de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. Então, independente do valor numérico dessa base aqui, se ela for a mesma, eu posso usar essa propriedade, tá? Se eu tiver uma potência de base 2, eu vou conservar a base 2 e vou somar os expoentes. Se for uma potência de base 3, eu vou conservar a base 3 e vou somar os expoentes. Então, nessas duas situações aqui, ó, de generalizações, nós temos uma fórmula e uma propriedade. Nessas duas situações, as letras que são usadas são chamadas de variáveis, porque elas podem ficar variando os seus valores. Beleza? Tanto na primeira como na segunda. Agora, nessa terceira situação, é um outro conteúdo que a gente viu ano passado. Conteúdo de equações, tá? A gente utiliza equações para a resolução de problemas, quando a gente tem um valor desconhecido. Aí esse valor desconhecido é representado por uma letra. Beleza? Geralmente a gente usa o x. Então aqui a gente tem uma equação, ó. 2x mais 10 igual a 18. A letra x, ela está representando um valor desconhecido. Qual que é a diferença dessa letra x para as outras letras que foram utilizadas ali? Aqui as letras podiam ficar variando, né, de valores. Tem vários valores, eu posso variar, para cada valor eu vou obter um resultado diferente. Nessa situação da equação, a letra é uma incógnita, porque ela só tem um valor possível para ela, que nesse caso é o 4, né? 2 vezes o 4 é 8, e 8 mais 10 é 18. Então, nessa situação aqui, a letra x, ela é chamada de incógnita. Então, dentro da matemática, a gente tem aí, né, o ramo da álgebra, né? A álgebra é um dos ramos aí da matemática, e a gente faz uso de letras para realizar generalizações, seja para montar fórmulas, propriedades ou resolver problemas, ok? Para a gente começar a nossa aula, então, de expressões algébricas, a gente vai pegar um resumão, né, de várias aulas aí que nós tivemos no ano passado. Inclusive, tem uma aula sobre variáveis incógnitas. Para quem quiser saber mais, lembrar mais sobre o assunto, vou deixar o link aqui em cima, tá? Para que você possa assistir depois sobre variáveis e incógnita, uma aula do sétimo ano. Agora eu quero colocar na sua tela uma imagem, para gente, uma situação, problema, né? Para a gente começar a introduzir o conteúdo de expressões algébricas. Vamos lá, ó. Presta bastante atenção na imagem, leia com atenção e volta aqui comigo. Nosso problema aí diz o seguinte, ó. Uma empresa de aluguel de bicicletas cobra uma taxa única de R$ 5,00 mais R$ 6,00 a cada uma hora de permanência com a bicicleta. Quanto uma pessoa gastará com o aluguel de uma bicicleta por 5 horas? Então a gente fez o quê? Nós montamos aqui uma tabela para a gente estudar, né, o valor a ser pago aí pelo aluguel da bicicleta durante 1 hora, 2 horas, 3, até chegar em 5 horas. Veja só, então o aluguel é de R$ 5,00 mais R$ 6,00 cada 1 hora.
Então, a pessoa vai lá, aluga a bicicleta por 1 hora, tá? Ela vai pagar quanto? Ela vai pagar R$ 5 mais R$ 6 vezes 1 hora, né? Então, aqui, ó, é R$ 6 para cada hora que ela fica com a bicicleta alugada. Então, R$ 5 mais R$ 6 vezes 1 hora. Isso aqui vai dar um total de R$ 11, né? Certo? 6 vezes 1 dá 6, mais 5 dá 11. Primeiro faz a multiplicação, estão lembrados, né? Agora, se ela tivesse alugado a bicicleta por 2 horas, qual é o cálculo que eu faria? Bom, eu faria R$ 5 do aluguel da bicicleta, mais R$ 6 vezes 2 horas. Tá? Então, eu vou pegar aqui a quantidade de horas que eu vou ficar com a bicicleta e vou multiplicar por 6. Então, ficou 6 vezes 2 é 12, mais 5, 17. Então, a pessoa pagaria R$ 17, né, pelo aluguel de 2 horas da bicicleta. Se a pessoa alugasse a bicicleta por 3 horas, seria R$ 5 mais 6 vezes 3. Então, eu estou sempre multiplicando o número de horas vezes 6, né? Então, seria 6 vezes 3 é 18, mais 5, 23. Se a pessoa alugasse a bicicleta por 4 horas, seria R$ 5 mais 6 vezes 4. Então, mais uma vez, a gente está multiplicando aqui, ó, a quantidade de horas por 6, depois soma com 5. 6 vezes 4 é 24, mais 5 é 29. Tá certo? Certo, né? Próximo. Se ela ficasse, né? Finalmente vamos responder o problema. Se ela alugar a bicicleta por 5 horas, o valor que ela vai pagar vai ser de R$ 5 mais 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30, mais 5, 35. Então a pessoa pagaria aí R$ 35 para alugar a bicicleta por 5 horas, tá? Beleza? Agora, nós precisaríamos ter feito passo a passo, hora por hora? Não. A gente poderia ter generalizado, tá? A gente poderia generalizar essa situação problema e criar uma fórmula, onde a nossa letra seria uma variável, tá? Então, qual seria a fórmula que a gente iria criar? O que está variando nesse cálculo que a gente fez? Ó, o 5 ele permaneceu constante em todos os cálculos. O 6 também. Quem está variando aqui é o número de horas, não é? Então, a gente pode colocar esse número de horas, atribuir para esse número de horas uma letra. Pode ser a letra X, pode ser a letra H de hora, pode ser qualquer letra, tá? Então, a minha fórmula ficaria assim, ó, 5 mais 6 vezes X. Sendo que esse X aqui, ele representa o número de horas que você vai ficar com a bicicleta alugada, tá? Então, 5 mais 6 vezes X seria uma forma de generalizar essa situação. Isso aqui é uma fórmula. Nesse caso aqui, nós temos que a letra X é uma variável, tá? A letra X é uma variável porque ela pode ficar variando de valor, né? Você pode alugar a bicicleta por 1 hora, por 3 horas, 7 horas, 8 horas e assim por diante. Então, tá certo? Então, a letra X aqui é uma variável. Agora, depois que nós generalizamos a situação problema, a gente poderia vir aqui trocar a letra X por 5, né? Que era o que o exercício queria saber, qual o valor que eu pagaria por 5 horas de aluguel. Tá? E trocando a letra X pelo número 5, daria então 6 vezes 5, 30, mais 5, 35. A gente encontraria o valor pago sem ter que montar um a um. Então aqui a gente tem uma situação para entender como que a gente pode generalizar um problema, né? Como criar uma forma. E para definir agora o valor numérico. O que é o valor numérico de uma expressão algébrica, gente? O valor numérico de uma expressão algébrica é quando a gente pega a nossa variável da expressão algébrica e substitui por um valor que o exercício mande. Por exemplo, se ele viesse aqui e falasse assim para você, ó, calcule o valor numérico dessa expressão para x igual a 8 horas. Então, o que você teria que fazer? Você ia lá na expressão trocar o x pelo 8. Ia ficar 5 mais 6 vezes 8, tá? 6 vezes 8 é 48, mais 5 dá 53. Certo? Então, se você alugasse a bicicleta por 8 horas, você pagaria R$ 53, tá? Agora, se ele falasse assim, não quero que você troque o x por 8. Eu quero que você calcule o valor numérico da expressão algébrica para x igual a 12 horas. Você vai alugar a bicicleta por 12 horas. Então, você viria aqui na sua expressão algébrica e iria trocar a letra x pelo número 12. Ficaria 5 mais 6 vezes 12. 6 vezes 12 dá 72, mais 5 dá R$ 79. Então, a gente tem aqui uma situação
né, de uma situação problema, nós tínhamos, né, uma situação problema, nós generalizamos essa situação problema para uma fórmula, onde a nossa letra x era uma variável. E aqui a gente fez exemplos de como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Basta você substituir a sua variável, a letra da sua expressão algébrica, pelo número que foi dado e aí efetuar os cálculos que tem ali para efetuar, né? Lembrando de seguir a ordem das operações matemáticas. Multiplicação primeiro, depois adição. Beleza? Então, resumindo, é isso, gente. Resumindo, é isso. Nós temos aí, eu tenho na playlist do 7º ano, uma aula somente sobre o cálculo do valor numérico da expressão algébrica. Tá? Então, quem quiser mais detalhes, quem quiser lembrar mais sobre o conteúdo, tá aqui o link para você, para que você possa acompanhar aí uma aula mais completa sobre o valor numérico da expressão algébrica. Tudo bem? Bom, então a gente vai agora, daqui para frente, trabalhar resolução de exercícios para dar aquela refrescada na memória, para dar aquela retomada no conteúdo, tá? Visto que, como eu já disse, né, esse conteúdo nós vimos todo ele bem detalhado o ano passado. Agora é só uma retomada para daqui a algumas aulas a gente aprofundar. Bom, já faço um pedido para você, ó. Aliás, 2 pedidos. O primeiro é que para quem não for inscrito no canal do professor ainda, que se inscreva, né? Deixa aí o seu like, deixa um comentário legal, ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 8º ano, né? Você deixando aí um comentário, um like, o YouTube entende que é um conteúdo de qualidade, então ele acaba recomendando para mais pessoas. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Segundo pedido, eu vou colocar o exercício na sua tela. Pause o vídeo, né? Tenta fazer, depois dá play para verificar se acertou. Vamos lá, começar então o primeiro exercício na sua tela aí. Bom, nessa questão nós temos que construir uma expressão que represente o perímetro dessas figuras planas, tá certo? Então aqui a gente tem o triângulo ABC e embaixo nós temos um hexágono. O hexágono está sem nome, mas enfim. Temos um triângulo ABC e a gente quer criar uma expressão que represente o perímetro dessa figura. Bom, o perímetro nós sabemos que é a soma dos lados. Eu vou representar pela letra P, tá? E a hora que nós tivermos que somar aqui vai ficar 6 mais A mais B, certo? Vai ficar 6 mais A mais B. E ponto final. Tá feito aí uma expressão que represente o perímetro do triângulo. Repara que a gente acabou de criar uma fórmula, tá? Porque independente dos valores dessas letras A e B, o perímetro vai ser calculado dessa maneira. 6 mais o valor da letra A, né? A medida aqui desse lado do triângulo, mais o valor da letra B, que é a medida desse lado aqui do triângulo, tá certo? Então, nesse caso aqui, as letras A e B são variáveis, porque elas vão poder assumir valores diferentes, certo? Então, é assim, 6 mais A mais B. A gente pode somar o número 6 com a letra A? Não, a gente não pode. Podemos somar a letra A com a letra B? Também não, tá? Só vai ficar indicado por uma expressão algébrica. Então, essa é uma expressão algébrica. Agora, na letra B, temos que criar uma expressão algébrica que represente o perímetro desse hexágono. Repare que é um hexágono regular, um hexágono que tem todos os lados com a mesma medida. Bom, o perímetro a gente sabe que é a soma dos lados, vou representar pela letra P. Então vai ficar A mais A mais A mais A mais A mais A. Então os 6 lados do meu hexágono têm medida A, né? Os 6 lados são iguais, todos medem A. Então aqui dá para a gente melhorar a expressão algébrica do perímetro se a gente somar esse monte de A que está aqui, tá? Quantos A's eu tenho aqui? Não são 6? Ó? Um A mais um A são 2 A's. Mais um A, 3A. 4A, 5A, 6A. Então eu posso simplificar a minha expressão algébrica, né? Ao invés de deixar esse monte de A aqui, colocar ela dessa maneira, tá? Então é uma expressão algébrica que representa o perímetro do hexágono. Independente do valor dessa letra A, eu vou multiplicar por 6 e eu vou ter o perímetro do meu hexágono. Se a letra A medir 2 centímetros, o perímetro vai ser 6 vezes 2. Se a letra A medir 5 centímetros, o perímetro vai ser 6 vezes 5. Se a letra A medir 10 centímetros, o perímetro vai ser 6 vezes 10, tá? Então, nesse caso aqui, a letra A é uma variável que a gente acabou de... E a nossa expressão algébrica, né, que nós acabamos de montar, ela representa uma fórmula. A fórmula para calcular o perímetro de um hexágono regular, de qualquer hexágono regular que a gente tiver por aí, tá certo? Então, essa foi a nossa primeira questãozinha, tá? A segunda questão, eu vou
colocar ela aqui na lousa para a gente fazer. Não, desculpa, vou colocar aí na sua tela a segunda questão também. Vamos lá para a nossa questão número 2. Bom, a nossa segunda questão diz assim, ó, escreva as situações a seguir em forma de expressão algébrica, tá? Letra A, a soma do quadrado de um número x com o número y. Então vamos lá, soma é uma adição, né? Do quadrado de um número x. O quadrado, gente, é quando você eleva a segunda potência, tá? Então, a soma do quadrado do número x, então x ao quadrado, mais o quadrado do número y, não, desculpa, mais o número y, tá? Então, a soma do quadrado do número x com o número y. Então, é assim que a gente escreve a expressão algébrica que está descrita aqui, né? Essa é a linguagem literal, a que apareceu aí no seu problema. E essa resolução aqui, essa escrita é a linguagem algébrica, a linguagem matemática, tá? A soma do quadrado do número x com o número y. Beleza? Letra B. O quociente é o resultado de uma divisão, tá? O quociente entre o quadrado de um número A e o quadrado de um número B. Então, o quociente eu posso indicar assim, como uma divisão entre o quadrado do número A, então o quadrado é uma potência de expoente 2, então A ao quadrado, e o quadrado do número B, tá? Posso indicar assim ou assim, tá? Usar a divisão dessa maneira, tá? Então, o quociente, que é o resultado da divisão do quadrado do número A e o quadrado do número B. E na letra C, ó, o quadrado da diferença de um número x com um número y, nessa ordem, tá? Então, ó, o quadrado, só que não é o quadrado de um número, é o quadrado de uma operação matemática, então vai ficar entre parênteses aqui, ó. O quadrado da diferença, diferença é o resultado da conta de menos, de um número x com um número y. Então tá aí, ó, o quadrado da diferença de um número x e um número y nessa ordem, tá? Então, x menos y ao quadrado. Pessoal, essa é a linguagem algébrica, a linguagem matemática que a gente vai utilizar bastante aí nos exercícios, tá? É importante que vocês não tenham dúvida dessas operações matemáticas. Quadrado, quociente, diferença, dobro, triplo, terça parte, quarta parte, tá? Eu tenho uma aula na playlist do sétimo ano, que fala exatamente sobre essa linguagem algébrica. Eu vou deixar aqui para vocês o link, tá? Vamos lá para a nossa terceira questão. Essa eu vou colocar na lousa, essa sim eu vou colocar na lousa. Vamos lá. Bom, olha só, nessa questão aqui, ó, tá pedindo para a gente calcular o valor numérico da expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Para a igual a 1, b igual a 5, c igual a menos 6. Então aqui a gente tem uma fórmula, tá? A gente vai ver mais para o final aí do oitavo ano que essa fórmula aqui faz parte da fórmula de Bhaskara. Vamos começar a ver no finalzinho desse ano e no nono ano a gente complementa o estudo sobre fórmula de Bhaskara, tá? Então é uma parte da fórmula de Bhaskara. Bom, se é uma fórmula, então essas letras que aparecem aqui são variáveis, tá? Elas podem variar. E é isso que ele está pedindo. No item A, ele quer que você coloque o número 1 para a letra A, o número 5 na letra B e o número menos 6 na letra C. E aí você troca as letras pelos números que foram dados e calcula o valor numérico dessa expressão algébrica, tá? Então a gente vai calcular aí o valor numérico da expressão algébrica como? Trocando as letras da fórmula pelos valores que ele nos deu. Na letra B é a mesma coisa, só que aí a letra A vale menos 1, a letra B vale menos 5 e a letra C vale 6 positivo, tá? Então ele está aí variando os valores das letras A, B e C. Vamos lá então, substituindo aqui na fórmula. A gente tem que a fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, no lugar da letra B a gente coloca o número 5, então vai ficar 5 ao quadrado. Menos 4 vezes, repare que esse 4 ele faz parte da fórmula, tá? Ele não vai ele não vai variar, ele vai permanecer aqui, ele é constante. No lugar da letra A a gente põe o número 1, no lugar da letra C a gente põe um menos 6, certo? Por que eu coloquei o menos 6 entre parênteses? Porque ele é negativo e tinha um sinal de vezes aqui, então para não misturar os dois sinais matemáticos. Bom, vamos calcular a potência primeiro, né? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. Agora vamos calcular a multiplicação, ó. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. E aí tem que fazer a regra de sinais aqui, tá? O 4 é negativo e o 1 é positivo. Então, menos com mais dá menos. Aí, menos com menos vai ficar mais. Então, essa expressão algébrica aqui, ó, para esses valores de A, B e C vai dar 25 mais 24, 49.
Fechou? Então tá aí. A letra A tá feita. A letra B é a mesma coisa, tá? A gente vai começar copiando a fórmula aqui. A fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E nós vamos substituir cada letra da fórmula pelo valor que foi dado. A gente vai trocar a letra B pelo número menos 5. Então vai ficar menos 5 ao quadrado, tá? Menos 5 é negativo, então eu coloco no parênteses. Menos o 4 vezes. No lugar da letra A, a gente vai colocar o menos 1. No lugar da letra C, a gente vai colocar o número 6. Reparem que o menos 1 é negativo, eu coloquei ele dentro do parênteses. Agora vamos efetuar o cálculo, né? Menos 5 ao quadrado dá 25, positivo, porque é menos 5 vezes menos 5, e menos com menos dá mais. Aqui 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 6 dá 24, de novo, né? E fazendo a regrinha de sinais na multiplicação, ó, menos com menos dá mais, e mais com mais dá mais. Então ficou 25 mais 24, deu 49 de novo, beleza? Então aqui assim, não é que sempre vai dar 49. Nesses dois casos, nos dois itens A e B, deu 49, tá? Eram os mesmos números, só estava trocando sinal aí. Então propositalmente o exercício fez com que desse o mesmo resultado. Mas se eu colocasse um outro valor aqui, ó, de repente colocaria para a letra B o número menos 5 aqui. Se eu colocasse o menos 5 aqui, já ia dar o mesmo valor. Se eu colocasse, por exemplo, aqui menos 6, já não ia dar mais o mesmo valor. Ia ficar menos 24, ia dar 1, tá? Então tá aí, questão número 3, calculando o valor numérico de uma expressão algébrica. Agora nós vamos para a nossa quarta questão. Essa eu vou colocar na sua tela. Então pause o vídeo, leia com atenção e tente fazer e dar play para verificar se está certo. Bom, aí nós temos um probleminha que vai falar de escalas termométricas, né? Escalas de temperatura. A gente trabalha aí, acho que vocês vão estudar depois do ensino médio, 3 escalas termométricas. Graus Celsius, graus Fahrenheit e graus Kelvin. E muitas vezes a gente precisa converter de uma escala para outra. E aí existem as fórmulas para fazerem essas conversões, que é o que está falando aqui no exercício, né? Ó, a conversão da temperatura de graus Fahrenheit para graus Celsius pode ser feita utilizando-se a relação C igual a 5 vezes o F menos 160 dividido por 9. Lembrando que aqui, ó, no meio da letra F do número 5 tem um sinal de vezes, tá? 5F significa 5 vezes o F. Essa letra C representa a quantidade de graus Celsius. Essa letra F são os graus Fahrenheit, tá? A gente tem uma fórmula aqui. Portanto, essas letras C e F, elas são variáveis, elas podem ficar variando, tá? Quando eu tiver 10 graus Fahrenheit, eu tenho uma quantidade de graus Celsius. Se tiver 20 graus Fahrenheit, é outra quantidade de graus Celsius. Se tiver 55 graus Fahrenheit, outra quantidade de graus Celsius, tá? Então, elas podem ficar variando. Então, C representa a temperatura em graus Celsius e F em graus Fahrenheit. Usando a relação, quantos graus Celsius correspondem à temperatura de menos 4 graus Fahrenheit? Então, quando o termômetro, né, vamos supor lá nos Estados Unidos, que lá eles utilizam graus Fahrenheit, quando o termômetro lá nos Estados Unidos está marcando menos 4 graus Celsius, menos 4 graus Fahrenheit, quantos graus Celsius isso representa? Então, imagina que você está assistindo um filme e aparece um termômetro lá no filme marcando menos 4 graus Fahrenheit. E aí você quer saber, mas será que quantos graus Celsius seria? Então, o que a gente vai fazer? Para a gente calcular a quantidade de graus Celsius, nós vamos substituir, né, a letra F por menos 4. Como é negativo, eu vou colocar parênteses nele, tá? Então, a gente está substituindo o valor que foi dado pelo exercício, né? Estamos substituindo a variável pelo valor numérico que foi dado e vamos efetuar os cálculos. Aí a gente vai calcular o valor numérico dessa expressão algébrica. Bom, multiplicando primeiro, 5 vezes 4 dá 20, mais com menos dá menos. Então, aqui vai ficar menos 20 menos 160 dividido por 9, certo? Menos 20 com menos 160, a gente deve somar, né? São dois números negativos, a gente soma. Então, vai dar menos 180 dividido por 9, tá certo? Então, vai ficar menos 180 dividido por 9, vai dar menos 20 graus Celsius. Então, se você estiver assistindo lá um filme e no termômetro está aparecendo menos 4 graus Fahrenheit, saiba que essa temperatura em graus Celsius significa menos 20 graus Celsius, tá? Ou seja, vai estar muito, mas muito frio, vai estar geando, vai estar uma camada de gelo gigantesca aí, tá? Então vai ser muito frio, né? Menos 4 graus Fahrenheit
representa menos 20 graus Celsius. Tá certo? Então essa foi a nossa quarta questão. A nossa quinta questão eu vou colocar também aí na sua tela para você pensar e tentar fazer depois da play para verificar se está certo. Bom, perceba que eu substituí, né, o losango pelo quadradinho, se bem que também era um quadrado, mas enfim. Resolvi fazer dessa forma para eu preencher com o valor aqui dentro. Então você tinha que descobrir qual é o número que você pode colocar dentro desse quadradinho, ou substituir, no caso do exercício que apareceu aí, para que essa igualdade seja verdadeira, tá? Então qual é o número que somado com 4 dá 12? É 8, professor. Está fácil, hein? Pelo amor de Deus, muito fácil. Qual é o número que vezes 7 dá 63? É 9. 9 vezes 7 dá 63. Qual é o número que menos 5 dá 19? Bom, aqui só pode ser o 24, né? 24 menos 5 dá 19. Qual é o número que dividido por 6 é igual a 12? Só pode ser é igual a 2. Só pode ser o 12, né? 12 dividido por 6 é igual a 2. Então, muito fácil esse exercício. Espero que você tenha conseguido fazer. E por que eu coloquei para você esse exercício? Para você perceber o seguinte, que aqui, ó, nós temos a ideia de uma equação, tá? A gente tem um problema, a gente tem um valor desconhecido e a gente tem que calcular esse valor desconhecido. Foi usado um quadradinho, mas eu poderia ter usado uma letra, né? Ao invés do quadradinho, eu poderia ter colocado x mais 4 igual a 12. E aí a gente tem uma equação, né? Usando linguagem algébrica, a gente tem uma equação. Essa letra x é uma incógnita, porque ela só pode ser o número 8, não é? 8 mais 4, que é igual a 12, tá certo? E então, só para enfatizar você que essa letra ela pode ter o papel de uma variável, né? Quando for fórmulas ou propriedades, mas ela pode ter também a função de uma incógnita quando for uma situação problema, um valor desconhecido. Tá? Então, x seria igual a 8. Vou colocar aqui assim, ó, x igual a 8. A mesma coisa nas demais, né? Aqui, ao invés de eu ter colocado o quadradinho, poderia ter usado uma letra, né? X vezes 7 é igual a 63. E aí, para eu descobrir o valor de x, eu posso, inclusive, usar a operação inversa, dividir o 63 pelo 7, que dá 9. Né? Só usar a operação inversa. Aqui era só fazer 12 menos 4, que dá 8. Então, sempre usando a operação inversa aí. Aqui, ó, poderia ter usado uma letra, usar a letra y, né? Y menos 5 é igual a 19. Esse y aqui representa uma incógnita, porque é um valor desconhecido. Bom, qual é o valor desconhecido? Só pode ser 24. Tá? Só posso usar a operação inversa, tá? Subtraindo, eu vou somar 19 mais 5, 24. E aqui, né, poderia usar a letra A, por exemplo. A sobre 6, A dividido por 6 é igual a 2. Então, o A só pode ser 12, né? Usando a operação inversa, o 6 está dividindo, vai multiplicar. Então, vai ficar 12. Beleza? Então, esse foi o objetivo desse exercício. Você perceber que uma letra também pode ser uma incógnita quando a gente tem que resolver um problema, encontrar um valor desconhecido. Vamos para a nossa última questão. E essa última questão, deixa eu ver se eu vou colocar aí na sua tela. Vou colocar na sua tela. Leia com atenção aí. Bom, o nosso problema diz assim, ó. Vitor decidiu levar seus filhos ao cinema. Chegando lá, encontrou duas opções para estacionar seu carro. Veja os valores anunciados. Então, lá no estacionamento A, cobrava assim, ó. A primeira hora que ficasse o carro estacionado era R$3 que ele tinha que pagar, tá? E aí, para cada hora adicional, né, se ficasse mais 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, para cada hora adicional, pagaria mais R$1,20. No estacionamento B, a primeira hora que o carro fica lá estacionado é de R$4 que paga. As demais horas, para cada nova hora que o carro fica lá, são 80 centavos por hora. Bom, letra A. Quais são os polinômios que expressam os valores a serem pagos pela utilização de X horas em cada estacionamento? Tá? O polinômio, no caso aqui, seria a nossa expressão algébrica, tá? Letra B. Qual é a opção mais vantajosa para Vitor guardar o carro por um período de 6 horas? Já vamos fazer as duas de uma vez, tá? Então, no estacionamento A, veja só, a gente paga um valor fixo de R$3, tá? Você vai pagar R$3 sempre, tá? E mais R$1,20 para cada hora que você ficar lá estacionado. Então, o número de horas pode ficar variando, não pode? Se o número de horas pode ficar variando, podemos falar que é um X, tá? Então, aqui a gente tem uma variável. Então, R$3 mais R$1,20 para cada hora que o carro fica lá estacionado, certo?
Então essa expressão algébrica, o polinômio, né, que representa o gasto que vai ter no estacionamento A. No estacionamento B, você paga R$4 e mais um valor para cada hora adicionada, né? Então, mais 80 centavos para cada hora que você ficar lá estacionado. Então, nesse caso aqui, a nossa letra X é uma variável, porque ela representa o número de horas que o carro vai ficar lá estacionado. Aí ele fala assim, ó, então aqui seria a resposta da letra A, né? A expressão algébrica, o polinômio, que representa o gasto aí que o pai do Vitor, que o Vitor, né, vai ter no estacionamento B, e essa aqui é a expressão que representa o gasto que o Vitor vai ter no estacionamento A. Agora vamos dizer assim, ó, para x igual a 6, né? Porque ele vai ficar lá 6 horas. Então seria agora a resposta da letra B. Então, para x igual a 6 horas, qual dos dois estacionamentos compensa mais para o Vitor, né? Aonde que ele vai pagar menos se ele vai ficar 6 horas lá estacionado? Então a gente vai trocar a letra x pelo número 6. Então vai ficar 3 mais 1,20 vezes 6. Vamos fazer a multiplicação primeiro, né? 1,20 vezes 6 dá 7,20. Então vai ficar 3 mais 7,20. Esse 3, gente, é 3 inteiros. Seriam R$3 mais R$7. Dá R$10,20. Então esse é o valor que o Vitor vai gastar no estacionamento A, se ele estacionar lá, ficar lá parado por 6 horas. No estacionamento B, a gente vai fazer o mesmo cálculo, trocando a letra x pelo número 6, tá? Então ficou 0,8 vezes 6. Então ficou 4 mais. Multiplicação primeiro. 0,8 vezes 6, 80 centavos vezes 6, dá R$4,80. 4,80. Agora eu vou adicionar R$4 mais R$4,80. 4 mais 4 é 8, dá R$8,80. Então vamos lá, gente. Em qual dos dois estacionamentos compensa o pai do Vitor estacionar? Qual está mais barato? É o estacionamento B. Então a resposta aí, estacionamento B. Só essa foi a nossa aula, então, de número 12. A gente deu uma recordada aí, um geralzão sobre expressões algébricas. Falamos aí da linguagem algébrica, de variáveis, de incógnitas. Falamos também sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. E a gente vai continuar aí o nosso estudo falando de expressões algébricas, monômios, binômios, trinômios, operações, tá? Então, fiquem focadas. Foi só a primeira aula aí do conteúdo de álgebra. A gente tem muito mais coisa para ver ainda. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.